A costa de Belize. Florestas e mangues. Lagoas. E gentis porções de terra pintam o mar do Caribe. E abaixo da superfície, um ecossistema igualmente cativante, com uma hipnotizante abundância de vida submarina. Antigos, graciosos É uma sensação incrível entrar na água com as raias pintadas. e aterrorizantes. Há muitos tubarões. Quando eu passei pelo Recife, ele estava nadando na minha direção. Nadar com uma barracuda é bastante intimidador. Mergulhar com barracudas é mais assustador que mergulhar com tubarões. Um lugar mágico, onde o surreal é real. E outro mundo está bem diante dos seus olhos. É muito emocionante estar ali e fazer parte daquilo. Um lugar que Charles Darwin chamou de o mais impressionante recife de corais das Índias Ocidentais. A grande natureza azul. A barreira de recifes de Belize se estende a 40 quilômetros da ilha principal de Belize, na costa da América Central. É a maior barreira de corais do hemisfério norte, perdendo apenas para a Grande Barreira de Recifes da Austrália. É o lar de mais de 500 espécies de peixes e mais de 100 tipos de corais duros e moles. Esses corais são algumas das criaturas vivas mais fascinantes do mundo. Você vê os corais, as gorgônias e as esponjas balançando na correnteza. É um lugar incrível. Você se sente muito livre embaixo da água, vendo o movimento de tudo, se sentindo sem peso enquanto está mergulhando e observando a incrível vida que existe nas águas de Belize. É emocionante estar ali e ser parte daquilo. Por séculos, corais tubo, corais chifre de veado e corais cérebro ajudaram a construir as bases da vida aqui. Estima-se que algumas das colônias sob as águas têm mais de 4.000 anos de idade. E cerca de um quarto de todas as espécies conhecidas no oceano dependem de recifes como este para se alimentar e se abrigar. Entretanto, incrivelmente, os recifes representam apenas 1% dos oceanos. Antigos e integrais são as florestas tropicais dos mares. Um lugar onde criaturas impressionantes prosperam e sobrevivem. Uma das mais cativantes é a raia pintada.
Com até 230 quilos, os leopardos voadores do mar são, de longe, as maiores de sua família de arraias. Com até 3,5 metros de envergadura, elas se comparam ao maior pássaro do mundo, o albatroz errante. A arraia pintada tem uma cauda longa e venenosa, usada contra predadores. Além disso, ela também utiliza seu tamanho e velocidade e é capaz de saltar para fora d'água para fugir de um ataque. As raias pintadas são bem equipadas para caçar pequenas presas. Elas usam seus dentes chatos em placas para quebrar a concha rígida de crustáceos. Essas criaturas gentis só colidem com humanos acidentalmente. Não se pode dizer o mesmo da grande barracuda. Nadar com barracudas pode ser uma coisa bastante intimidadora, especialmente quando você olha e vê os dentes delas. Elas geralmente mantêm a boca aberta desse jeito e a maioria dos mergulhadores e nadadores sentem a adrenalina subir no corpo deles quando se deparam com a aparência agressiva delas. Com 2 metros de comprimento e até 45 quilos, esses predadores ferozes são como mísseis, rasgando a água. Com velocidade de até 40 km por hora, os alvos são atingidos por 2 fileiras de dentes afiados, uma técnica que tem funcionado bem para a espécie nos últimos 50 milhões de anos. As barracudas não chegaram a este nível de sucesso sendo simpáticas. Elas têm uma reputação que fascina e aterroriza os mergulhadores. Felizmente para os mergulhadores, carne humana não é a primeira escolha das barracudas. Há bastante alimento disponível no Recife, se elas conseguirem encontrar. O peixe-trombeta é uma criatura verdadeiramente bizarra. Flutuando, nadando e rodando, ele muda de cor e se mistura ao coral. O peixe-trombeta se torna quase invisível em meio ao coral pilar. Os predadores não conseguem vê-lo, nem suas presas. Pequenos peixes desprevenidos são sugados sem cerimônia por seu focinho alongado. Um predador eficiente, mas certamente não o único dessas águas. O linguado-pavão, como um peixe chato comum, parece ser de outro planeta, mas tem a incrível habilidade de se misturar à cor e à textura de seus arredores em segundos. O linguado-pavão tem uma nadadeira peitoral alongada, que é utilizada nos rituais de reprodução. Durante a corte, tanto os machos quanto as fêmeas exibem a nadadeira levantada para iniciar o ritual de reprodução. É um verdadeiro desfile de pavão. O linguado-pavão evolui com os seus 2 olhos nas laterais do corpo. Cada um se move de maneira independente do outro,
o que dá ao peixe uma vista panorâmica incrível de todo o mar acima. Ao menor sinal de predador ou presa, ele simplesmente desaparece. Com certeza é um truque útil, especialmente quando ele encontra um dos maiores predadores da área, o tubarão enfermeiro. Eles são muito tímidos, então quando você se aproxima, ele nada para longe. Vimos um no mergulho de ontem, quando eu passei por cima do recife. Ele nadou diretamente para mim, bem na minha cara. E no momento seguinte, ele simplesmente foi embora. Não é perigoso nadar com esses tubarões, mas ele é um lindo tubarão para se ver embaixo d'água. Um caçador tímido, sorrateiro no fundo do mar. Ele suga praticamente tudo o que consegue com suas fortes mandíbulas. O tubarão enfermeiro tem um cardápio sem limites no Recife. Ele tritura corais duros e conchas. Devora lulas, pequenos peixes, talvez até mesmo um linguado pavão, se tiver sorte. Ao contrário do linguado pavão, o peixe-leão vermelho é facilmente avistado nos corais. Eles não deveriam estar aqui, mas mesmo assim estão por todo lado. Os peixes-leão são nativos da região do Indo-Pacífico e foram introduzidos no Atlântico por acidente há mais de 20 anos. Hoje, esta espécie invasiva tem prejudicado a ordem natural do ecossistema marinho, do Texas até as Bahamas. Para eles, estes estranhos e belos corais é como um restaurante para comer à vontade. Aqui no Atlântico, os peixes-leão acabam com espécies menores e roubam comida das maiores, e não têm predadores naturais. No Oceano Pacífico, a história é completamente diferente. As garoupas do Pacífico aprenderam a engolir o peixe-leão inteiro, começando pela cabeça. Então, seus espinhos venenosos acabam virados para trás e sendo inutilizados. O peixe-tabaco também é conhecido por comer peixes-leão. Aqui no Atlântico, as mesmas adaptações evolutivas ainda não surgiram, e os potenciais predadores mantêm distância desses espinhos venenosos, brilhantes e coloridos. Aprender a caçar peixes-leão pode levar décadas, caso aconteça. E ainda não existem fortes evidências de que isso acontecerá. Enquanto isso, os mergulhadores tentam reduzir a população de peixes-leão, os caçando com arpões. Quando os atingimos com os arpões, eles ficam feridos, então tubarões aparecem, peixes maiores, arraias, e eles os comem porque eles não conseguem se defender. O que acontece é que o peixe-leão nada para cima, com os espinhos para fora, mas se estão machucados ou mortos, os espinhos se voltam para baixo e eles podem ser comidos. Enquanto isso, a outra espécie que desenvolveu gosto por peixes-leão são os peixes dourados, incluindo o peixe-dourado rainha. A gente consegue encontrar peixes dourado rainha em qualquer profundidade do coral, de 1 metro, 1,5 metro até 30 metros. Os peixes dourado rainha, na verdade, nos seguem porque os alimentamos com peixes-leão. Defensivamente, os peixes dourados rainha são mais espertos que os predadores e se escondem em pequenas fendas. Muito espertos, eles se prendem com um grande espinho de suas costas nas pedras. E eles não saem de lá até se sentirem seguros. Eles ficam perto dos corais e de uma das criaturas mais fantásticas dos oceanos.
Formando casais para a vida inteira, os camarões listrados dos corais são em geral encontrados em dupla. Suas listras rubras e brancas são exclusivas. Seu pelo, na verdade, é composto de pequenos espinhos usados para autodefesa. Mas, surpreendentemente, são raramente usados. Os camarões listrados dos corais estão longe do alto da cadeia alimentar, o mais longe possível. Aliás, entretanto, eles não têm predadores conhecidos. Eles conquistaram o seu espaço. São camarões limpadores que removem parasitas, tecidos feridos e restos de partículas alimentares dos peixes, como a moreia verde. Ainda mais fantástico, o camarão listrado dos corais faz propaganda de seus serviços. Quando com fome, ele é observado dançando, para que se torne visível para clientes em potencial. Para os grandes predadores da barreira de recifes de Belize, o camarão listrado dos corais é mais valioso vivo do que morto. Uma cliente satisfeita. A moreia verde é um dos predadores mais infames e sorrateiros do Recife. Vagando de caverna em caverna e usando sua cor verde para se misturar aos corais e às pedras. Mesmo com 2,5 metros de comprimento, a moreia é uma presa bem difícil de pegar. Para predadores como a barracuda, ela raramente se retira de seus aposentos, às cavernas onde se esconde, e aguarda por presas que passam. A moreia verde tem a fantástica habilidade de engolir presas inteiras, sem expandir o corpo. A maior parte dos peixes usa a sucção para engolir presas inteiras, mas este processo faz o corpo do predador expandir significativamente. E isso não pode ser feito em uma pequena caverna, a não ser que você seja uma moreia verde. Elas pegam as presas com suas mandíbulas e, incrivelmente, a presa é puxada a garganta abaixo por uma segunda mandíbula, que salta, agarra e puxa. Sem sucção e sem expansão. É um filme de terror de ficção científica ao vivo. Um cenário de terror que a cocoroca boca de fogo gostaria de evitar. Individualmente, com 20 centímetros de comprimento, a cocoroca boca de fogo viaja em belos e lindos cardumes. Embora sejam de tirar o fôlego, os cardumes têm um objetivo prático. Viajando em grandes grupos, as chances de sobreviver a um ataque aumentam. E se um peixe encontra uma boa área de alimentação, todos encontram. Quando a noite cai, o cardume se divide e os indivíduos vasculham o solo do oceano em busca de pequenos crustáceos. Nadando sozinhos, eles precisam ficar mais atentos, já que são um dos peixes mais saborosos do Recife. Todas as barracudas e até mesmo os golfinhos adoram a cocoroca. Nós vemos eles por todos os lados fazendo uma espécie de um grunhido. Eles fazem algo como um gru-gru, e aí nós descobrimos que esse é um dos peixes que os golfinhos mais gostam por causa do som que eles fazem. O som, na verdade, é resultado das pequenas mandíbulas se esfregando, embora a razão para isso continue desconhecida. Enquanto vasculham o fundo do mar à noite, a cocoroca boca de fogo pode cruzar o caminho de outro animal barulhento, o peixe-esquilo. Conhecido por fazer um som de batidas de estacas, diferente de seu xará da terra, eles são chamados de peixe-esquilos por algo diferente.
porteira e uma terceira espinha levantada, que parece com a cauda de um esquilo. Ao contrário das cucuruca boca de fogo, o objetivo dos sons emitidos pelo peixe-esquilo é bem conhecido. Um grunhido é usado para guardar o território. E quando seus grandes olhos avistam um predador se aproximando, os sons de estacas batendo dão o alarme. Mas até que isso aconteça, os peixes-esquilos estão livres para se alimentar. Uma das espécies que eles tentam abocanhar é o pepino do mar. Uma das criaturas mais comuns do fundo do mar. Mesmo assim, eles parecem algo de outro planeta. Pepinos do mar são equinodermos, relacionados a estrelas do mar e dos ouriços do mar. Existem todas as formas, cores e tamanhos. De 2 centímetros a mais de 2 metros de comprimento. Os pepinos do mar são um item comum no cardápio de predadores, mas não são nada fácil. Se ameaçados, eles se contraem na velocidade da luz e atiram seus tóxicos órgãos internos no atacante, e rapidamente os regeneram mais tarde. Algumas espécies de pepinos do mar ejetam fios grudentos para prender os seus inimigos. Esses fantásticos mecanismos de defesa podem funcionar com peixes menores em busca de uma refeição rápida, mas não com os maiores. A arraia do sul. Essas arraias em forma de diamante são especialistas em se alimentar no fundo do mar, chegando a 2 metros de diâmetro e mais de 90 quilos. Como a maioria das arraias, elas frequentemente são encontradas no fundo do mar com seus olhos aparecendo pela areia. A arraia do sul evita as paredes dos recifes e as áreas pedregosas. Suas técnicas de caça e disfarce são as mais fortes do solo oceânico. Elas localizam seus alvos e usam seus sentidos apurados de olfato e tato. Mas elas também apresentam um sexto sentido conhecido como eletrorecepção. O que significa que elas conseguem detectar correntes elétricas naturais quando uma presa está se escondendo por perto. As arraias mandam água pela boca e acabam misturando toda a areia com suas asas para expor a sua refeição. As primas muito menores das raias do sul são as raias amarelas. Redondas, com o tamanho de uma chaleira, essas raias têm territórios de caça mais amplos que os seus parentes maiores. Exploram áreas pedregosas e os corais procurando por comida. Elas usam truques inteligentes. Na areia, quando a raia amarela sente que há uma presa por perto, ela levanta seu focinho e cria um pequeno canto aparentemente confortável para uma pequena criatura, e as atrai para o que parece ser um canto seguro. As raias do sul são presas de peixes maiores, como tubarões-tigres. Elas são capazes de evitar a captura se escondendo na areia, ou com curtas explosões de velocidade.
Enquanto isso, um pouco acima, uma das criaturas mais majestosas do mar, a tartaruga de pente, visita o coral em busca de comida. Às vezes, elas se assustam um pouco se você se aproximar de repente. Elas se assustam e depois vão embora. Mas, em geral, elas são muito, muito amigáveis com os mergulhadores. Então, quando estão se alimentando, você olha para elas e elas... Ah, um mergulhador. Seu nome vem da aparência de seu casco. São uma das menores espécies de tartaruga marinha, com até 70 quilos. Tartarugas de pente apresentam um par de garras em cada nadadeira, o que as diferencia de outras tartarugas. Elas são onívoras e são atraídas para recifes como este de Belize. Aqui, elas se alimentam na maior parte das vezes de invertebrados como esponjas, algas e até mesmo peixes. As tartarugas de pente podem ser encontradas nos oceanos Atlântico, Pacífico e até mesmo Índico. Embora a população seja mais densa no Caribe, as tartarugas de pente são consideradas uma espécie ameaçada. Seu lindo casco as torna alvos de caçadores que lucram com a venda ilegal de cascos de tartaruga, que são usados para fazer joias e outros ornamentos. As tartarugas de pente também podem ficar presas em redes. Elas são pegas acidentalmente em longas redes de pesca. O declínio de tartarugas pente é uma má notícia para a barreira de recifes de Belize. Essas criaturas antigas removem esponjas da superfície dos recifes e permitem melhor acesso dos peixes aos alimentos. As tartarugas também são um elemento importante da indústria do ecoturismo de Belize e atraem turistas ansiosos para nadar lado a lado com criaturas que vagam pelos oceanos há 100 milhões de anos. Aqui nos recifes, as tartarugas de pente muitas vezes cruzam pelo caminho com suas primas maiores. A tartaruga marinha verde. Chegando a 225 quilos, elas também se alimentam de esponjas e águas vivas. Mas, na maior parte das vezes, essas gigantes gentis são herbívoras e se alimentam principalmente de algas. O pigmento dessa dieta vegetariana dá coloração à sua gordura e o nome da espécie. Como outras espécies de tartarugas marinhas, elas enfrentam muitos obstáculos para sobreviver. Dos 100 a 200 ovos postos por uma fêmea, somente 1% atinge a maturidade sexual, o que leva até 35 anos. Mas os poucos sortudos que chegam lá sobrevivem até 80 anos ou mais. As tartarugas marinhas migram por milhares de quilômetros para se alimentar aqui, vindo de seu local de reprodução de outra parte do Caribe. Elas vão e voltam por toda a vida. Por incrível que pareça, a cada 2 ou 3 anos, as fêmeas da tartaruga de pente e da tartaruga marinha verde retornam exatamente para a mesma praia onde nasceram. Nadar longas distâncias faz parte do DNA delas. Os ancestrais dessas antigas espécies nadaram lado a lado com criaturas pré-históricas. As tartarugas marinhas mais antigas apareceram há 150 milhões de anos. 85 milhões de anos antes dos dinossauros serem extintos.
Como os grandes gigantes pré-históricos com os quais compartilham a Terra, as tartarugas marinhas são répteis. Elas precisam de ar para respirar, mas são capazes de prender a respiração por períodos de tempo incrivelmente longos. Quando descansam ou dormem submersas, elas podem passar de 4 a 7 horas sem emergir. Mas o tempo é muito mais curto quando elas estão procurando alimentos ativamente. Possivelmente algas que podem ser difíceis de pegar, principalmente se não for uma alga de verdade. Estas são enguias de jardim. Com a espessura de um canudo, elas costumam ter 40 centímetros de comprimento, mas não é muito comum vê-las. As enguias de jardim usam sua ponta rígida para se enterrar no fundo do mar. Muco em sua pele cimenta as paredes das tocas e impede desmoronamentos. Aqui, elas ficam a maior parte da vida sobrevivendo com plâncton que flutua pela área, enquanto continua sua excelente imitação de algas marinhas. Ou simplesmente desaparecem. Também residindo no fundo do mar, encontra-se uma das criaturas mais peculiares dos recifes, a estrela do mar almofadada. Há cerca de 1.500 espécies de estrela do mar em todos os oceanos, que ocupam o leito dos mares. A pergunta é: elas são vivas? Elas se alimentam? As respostas: elas são vivas e se alimentam. Elas usam uma notável adaptação. A estrela do mar empurra seu estômago para fora do corpo, o coloca sobre uma parte do coral e aguarda. Quando seus ácidos e sucos digestivos digerem os corais, a estrela do mar se alimenta de organismos indefesos e ricos em nutrientes de dentro dos corais. Esses assassinos insidiosos e lentos também ameaçam o recife de corais. Sem controle, elas conseguem consumir amplas quantidades de coral, deixando uma trilha de devastação em seu caminho. O caranguejo-aranha, por outro lado, em geral, não deixa nada para trás, além de uma trilha de mergulhadores de recife empolgados. Com sua cabeça triangular única, cercada por 8 pernas, como as de uma aranha, eles são populares em fotos. Esses pequenos caranguejos se alimentam à noite e tendem a vasculhar os corais em busca de invertebrados. Se movendo discretamente pelo recife está o peixe-caixa. Nadadeiras dorsais e anais o impulsionam para frente enquanto a cauda age como leme. Ele não é tão rápido e não precisa ser, pois se alimenta de plantas e pequenas partículas. Ocasionalmente, eles remexem o leito do mar em busca de alimentos escondidos. Quando ameaçados por um predador, como o tubarão enfermeiro, o peixe-caixa não precisa fugir. Quando tocado, ele secreta toxinas incolores que são fatais para predadores. Os predadores normalmente estão cientes disso pelas cores fortes da presa em potencial. Mas nem todos os personagens coloridos da barreira de recifes de Belize têm direito à mesma proteção. Chamativo, o peixe-papagaio não possui tal defesa contra predadores como as moreias. Em vez disso, ele é rápido
e entra e sai de fendas nos corais. Os peixes-papagaio usam sua mandíbula semelhante a um bico para arrancar partes do coral. Dentes especializados na garganta, desenvolvidos para triturar, liberar os nutrientes das algas e dos próprios corais. Esta habilidade permite que ele consuma um dos alimentos mais abundantes dos recifes, que é uma poderosa fonte para a sobrevivência. Mas o peixe-papagaio tem mais um truque importante. Quando a densidade da população está baixa e a reprodução diminui, as fêmeas podem se transformar em machos para ajudar a restabelecer a população da espécie. Esta transformação incrível é anunciada como machos secundários, como são chamados. Eles também mudam de cor, de vermelho e marrom para um azul chamativo. Aqui na barreira de recifes de Belize e nos recifes em todo o mundo, criaturas tremulantes flutuam sem peso pelos corais rochosos. Peixes-anjos. Como a maioria de seus primos de águas salgadas, o peixe-anjo frade pode chegar a 60 centímetros e pesar até 2 quilos. Eles se alimentam de esponjas, algas e invertebrados. Os jovens agem como peixes limpadores, removendo parasitas de cocorocas, pargos e moreias. Mais um dos aspectos mais interessantes da espécie é sua estrutura social monogâmica. Os peixes frades, como os peixes-anjos cinzas, permanecem leais a um parceiro. Formar casal ajuda a cuidar dos filhotes e defender o território contra competidores. Ao se defender contra o tubarão galha preta, a história é bem diferente. Como espécie, os tubarões existem há 450 milhões de anos. Os galha-preta dos recifes não são gigantes, e certamente não são os tubarões pré-históricos monstruosos que existiram antes deles. Entretanto, eles são obras de arte da evolução, caçadores incomparáveis, grandes sobreviventes. São lindos e, ao mesmo tempo, imponentes para os mergulhadores. Ficar cara a cara com esses caçadores antigos é uma explosão de adrenalina como nenhuma outra. Meu lugar favorito para mergulhar, com certeza, é o Buraco Azul. Há um local de mergulho chamado Parquinho. Muitos tubarões, tubarões prateados, galhas pretas do Recife. É fantástico descer ali a uns 20 metros e ter tubarões nadando com você e podendo fazer isso até o final do mergulho. Aqui, os tubarões patrulham todas as partes do coral, procurando peixes, arraias e crustáceos, qualquer coisa da qual possam se alimentar. Sentidos aguçados os ajudam a encontrar comida. Os sons e vibrações dão a eles a primeira pista de uma refeição em potencial. Com visão e olfato excelentes, eles se aproximam do alvo. Sua arma secreta, um órgão chamado ampola de Lorenzini, os diferencia dos demais. Todos os seres vivos emitem um fraco impulso elétrico e todos os tubarões têm a incrível capacidade de detectar isso. Então, mesmo se não puderem ver, farejar, ouvir, sentir o gosto ou tatear,
Eles sabem a localização exata do alvo. Fileiras múltiplas de dentes os ajudam a devorar a sua presa. Às vezes a caça depende menos dos sentidos e mais da velocidade. Os tubarões galha-preta dos recifes são conhecidos por se posicionar abaixo de grandes cardumes e peixes perto da superfície, antes de se lançar através do cardume até o ar como foguetes, na esperança de terminar com a boca cheia de peixe. Peixes como esses xaréus, com olhos grandes, escuros, que lembram os de um cavalo, e chegando a 25 quilos. Esses peixes ósseos podem ser uma refeição substancial para os grandes predadores. Em um cardume, são um espetáculo para ser visto. Como outros cardumes, a força dos xaréus são os números. Se um encontra comida, todos encontram. Se um avista um predador, todos avistam. Sua cor também é vantajosa. Escuros por cima se misturam com o fundo do mar. Claros por baixo se misturam com as águas iluminadas pelo sol na superfície. Os xaréus se escondem à vista de predadores acima e abaixo. Mas os xaréus não são o único cardume de peixes na barreira de recifes de Belize. O cirurgião patela, com suas escamas que refletem ilimitados tons de azul, seus dentes chatos e largos são perfeitos para arrancar algas dos recifes, e se um predador aparecer enquanto eles comem, receberá uma surpresa terrível. 2 espinhos afiados, um em cada lado da cauda, que são estendidos quando o cirurgião patela se sente ameaçado. Os espinhos são afiados para cortar os adversários, e não é surpresa que a espécie é conhecida como cirurgião azul. Alguns peixes do Recife não se parecem com peixes. Os sinodos, ou lagartos da costa, não se arriscam perto de um mergulhador. E também sabem que é bom manter distância dos baiacus. Eles podem parecer uma refeição fácil, mas o baiacu carrega toxinas e tem a capacidade de inflar até ficar muitas vezes maior que o seu tamanho normal, maiores do que a boca da maioria dos predadores. E também 200 vezes mais venenosos que cianeto. Alguns baiacus têm toxina suficiente no corpo para matar 30 humanos adultos. Mas os mergulhadores têm mais chance de serem mortos por esses peixes em um restaurante do que em um mergulho. Os baiacus são uma iguaria no Japão, preparados especialmente por chefes licenciados para que suas toxinas sejam removidas. Com planadores graciosos, surreais e sensacionais, mestres do disfarce e anciões impressionantes, a barreira de recifes de Belize é um universo próprio e uma das grandes maravilhas da grande natureza azul. Aqui há tartarugas e tubarões, e você vê os corais, as gorgônias e as esponjas balançando na correnteza. É um lugar incrível. Você se sente muito livre embaixo d'água, vendo o movimento de tudo, se sentindo sem peso enquanto está mergulhando e observando a incrível vida que existe nas águas de Belize. É muito emocionante estar ali e ser parte daquilo.
A sensação sob as águas de inalar pelo regulador e ficar a centímetros da natureza é uma sensação fantástica.